Fala moçada, tudo beleza? Professor Bruno Lima na área aqui com a nossa galera do Estratégia Concursos. Vamos nessa. Dentro desse bloco eu vou trabalhar com vocês a parte de frações. Especificamente, vamos falar aqui, relembrar um pouquinho sobre o que são frações equivalentes, sobre como proceder com a simplificação de frações e como comparar frações. Vamos comigo? Assuntos importantíssimos. E nós temos aí várias e várias questões de concurso, em que às vezes a base está exatamente no que a gente vai ver aqui dentro desse bloco e a gente nem se dá conta. É por isso, então, que é importante a gente ir colocando os nossos tijolinhos, ajustando as ideias para não deixar passar nada. Vem comigo, então. Bom, as redes sociais estão aí, para quem quiser seguir no Instagram, quiser se inscrever no meu canal do YouTube ou mesmo no Facebook, tá tudo aí para que vocês possam me encontrar. Moçada, o que vão ser frações equivalentes? Olha só. Vamos ler a definição para a gente tentar ligar o nome à pessoa. Frações equivalentes, vejam, são aquelas que apesar de serem representadas numericamente de maneiras diferentes, como o próprio nome sugere, elas se equivalem, ou seja, representam a mesma parte de um todo. Então, para início de conversa, é uma coisa meio paradoxal, né? Porque a gente vai escrever os números de maneiras diferentes. As frações vão estar representadas de maneiras diferentes, mas no fundo, elas vão ser iguais. Por quê? Porque elas vão representar a mesma parte de um todo. Essa é a sacada. Entender que quando a gente trata de frações equivalentes, nós estamos querendo dizer que em relação a um todo, aquelas duas frações, elas acabam representando a mesma parte. Já já eu vou melhorar isso para vocês, tá bom? De maneira prática, é o que está anotado aqui. Assim, toda vez que multiplicamos ou dividimos o numerador e o denominador simultaneamente por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente à primeira. Então, bora lá. Vamos dar uma olhada aqui nesses exemplos que eu coloquei para vocês. Olha, 2/3 é igual a 4/6, que é igual a 6/9. Moçada, uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos nas aulas de matemática, de raciocínio lógico matemático, seja lá o que for, é que vocês de fato têm que entrar no que vocês estão lendo. Porque tem muitas vezes que a sensação que eu tenho é o seguinte, a gente está batendo só o olho, mas a gente não está ligando o nome à pessoa. Então você tem que entrar no que você está lendo aqui, ou no que você está vendo. Então quando eu coloco para vocês que 2/3 é igual a 4/6, cara, eu preciso que você entenda a gravidade do que você está colocando aqui para mim, olha. 2/3 é igual a 4/6. Olha o que foi colocado aqui nessa definição. O que são frações equivalentes? Primeiro, tá vendo que aqui eu tenho frações? 2/3 e 4/6 são frações, ok? Elas são equivalentes? Eu vou te mostrar que sim. Por quê? Reparem, elas estão representadas numericamente de maneiras diferentes. Concorda comigo? Uma é 2/3, a outra é 4/6. Então elas estão representadas numericamente de formas diferentes. Só que elas vão representar a mesma parte de um todo. Como assim? Bora lá. Vamos voltar lá no início. Representa para mim aí 2/3. Isso aí, representa para mim, desenha para mim a fração 2/3. Qual que é a lógica de você representar a fração 2/3 para mim? Fala aí. Não, professor, olha só, 2/3, você tem que pegar e fazer o seguinte, Bruno. Eu lembro lá de você falando para mim que o denominador é importantíssimo, né? Porque ele vai representar para mim o número de partes que eu vou ter que dividir o meu inteiro. Isso aí. Então, bora lá. Meu inteiro vai ficar dividido em quantas partes? Em 3 partes. Fechado. Aí, desse inteiro, eu vou ter que dividir quantas... Vou ter que colorir quantas partes? Eu vou ter que colorir 2. 2 de um total de 3. Ok? Agora, representa para mim 4/6. Sabe onde que está a dificuldade, assim, talvez pontual, que muitos de vocês criem sobre as frações? Justamente a ideia de achar que para representar o 4/6, você vai ter que fazer isso aqui, olha. 4/6. E aí você vai colocar lá, olha, o que são 4/6? 4/6 é isso daqui. Aí eu vou te perguntar, poxa, mas então qual das duas que é maior? 2/3 ou 4/6? Professor, 4/6, porque olha aqui o tamanho do 4/6. E aí você está trazendo um erro básico, que é o seguinte. Quando você está tratando de frações, você tem que partir do princípio que o seu inteiro ele tem que ser sempre o mesmo. O que pode mudar é o número de partes em que você vai dividir o seu inteiro.
Só que o seu inteiro, vamos colocar o seguinte, ele tem que ter, vamos falar no português claro, ele tem que ter sempre o mesmo tamanho. Ah, mas como que eu vou saber qual que é o tamanho desse inteiro? Essa é a sacada, não me interessa. O seu inteiro pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, pode ser isso, mas o seu inteiro tem que ser sempre o mesmo. Você cria um inteiro. E a partir daí, você começa a dividir esse seu inteiro. Então, quando eu falo aqui que eu quero representar 4/6, não tem lógica alguma você querer representar para mim isso. Por quê? Porque eu estabeleci que o meu inteiro tem esse tamanho, vamos colocar assim. Então, para representar 4/6, o que eu teria que fazer? Eu teria que pegar o mesmo inteiro, só que agora eu teria que dividir esse inteiro em quantas partes? Em 6 partes. E dessas 6 partes, eu vou ter que colorir quantas? Eu vou ter que colorir 4 partes. Tá aqui, ó. Ó. E aí, você vai enxergar o que foi colocado ali em cima. Que falar de 2/3 é a mesma coisa que falar que eu tenho o quê? Que eu tenho 4/6. Que seria a mesma coisa que falar que eu tenho 6/9. O que seriam 6/9? 6/9 significaria eu pegar o meu inteiro do tamanho, seja lá o que for que eu estabeleci. Mas eu estabeleci que esse que está aqui é o meu inteiro, então ótimo. O que vão ser os 6/9? Eu vou pegar o meu inteiro e vou dividir o meu inteiro em 6 partes. Então vai ficar aqui, ó. Desculpa, em 9 partes. Vai ficar isso aqui, ó. Alguma coisa assim, ó. Ó. Dividi o meu inteiro em 9 partes. E dessas 9 partes eu vou ter que colorir quantas? Eu vou ter que colorir 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 partes de um total de 9. Você conseguiu perceber que agora sim, olha, o que você coloca faz sentido? Isso aqui, gente, é aquela velha e boa história que é como a gente aprende lá atrás. Só que a gente ignora o que a gente aprende lá atrás de uma maneira mais lúdica, começa a simplesmente pegar a questão do cálculo e se perde justamente no que é o básico. Porque, com certeza, todos nós começamos a estudar fração como? Enxergando os desenhos. Só que chega num ponto em que a gente acha até bobo, né? Ficar representando e até por necessidade começa a trabalhar simplesmente o quê? Com os cálculos. Mas a lógica da fração, ela vai ficando mais clara se você volta lá atrás e começa a desenhar, certo? É por isso, gente, que o que está sendo colocado aqui, olha, faz sentido. Para eu gerar frações equivalentes, eu tenho que multiplicar ou dividir os meus numeradores. Isso na prática tem a ver com o que eu estou fazendo aqui, olha. O que eu fiz aqui, gente? Tá vendo essa primeira representação? É como se eu tivesse pegado essa representação que está aqui, olha, e tivesse multiplicado ela. Aqui eu tinha 2 partes coloridas. Aqui eu passei a ter 6. É como se eu tivesse pegado isso aqui e multiplicado por 3. Aqui eu tinha 1. 1 vezes 3 vai ter que dar o quê? Vai ter que dar 3. Aqui eu tinha 2 partes. Eu quero que essas 2 partes virem 4. Então, se aqui eu tinha 1, do 2 para o 4 eu não dobrei, então do 1 para o 2 eu tenho que dobrar também. 1 vezes 2 vai ter que dar 2. É por isso, então, que eu sempre vou poder gerar frações equivalentes multiplicando o meu numerador ou dividindo o meu denominador. Então, vejam. Como que eu fiz para chegar aqui no 4/6? É como se eu tivesse multiplicado numerador e denominador por 2. Como que eu fiz para chegar no 6/9? É como se eu tivesse multiplicado numerador e denominador por 3. O que acontece na prática é que a gente já vai falar sobre isso aqui, que é o processo de simplificação de frações. Na realidade, o que a gente é muito viciado e o que a gente é muito estimulado a fazer ao longo de toda a nossa vida na matemática, a gente é muito estimulado a fazer isso, olha. Ah, o que são 10 20avos? Ah, eu vou simplificar. Vou pegar e vou dividir por 10. 10 por 10 vai dar 1, 20 por 10 vai dar 2. Perfeito. Tá certo. Só que a gente poucas vezes é estimulado a enxergar que a igualdade das frações, ela pode se dar por um processo em que eu divido o numerador e o denominador por um mesmo número, mas é uma igualdade que pode se dar também quando eu multiplico numerador e denominador por um mesmo número. Olha, eu já vi questão de prova em que a resposta era, por exemplo, 2/3.
E o examinador não quis colocar o 2/3, mas ele colocou lá o 4/6. E aí, gente, é muito natural que o cara não ligue o nome à pessoa. Ah, mas eu encontrei 2/3. Isso. Ah, mas não tinha 2/3, mas eu tenho certeza que são 2/3, e aí eu vou pedir para anular, me ajuda a criar recurso. Peraí. Peraí que se não tiver o 2/3, pode ter um cara que seja o quê? Equivalente. Os meus inteiros não necessariamente têm que estar divididos em 3 partes. Eu posso usar o denominador que eu quiser. Então, se eu cheguei em 2/3, eu posso, multiplicando numerador e denominador por 2, por exemplo, chegar a 4/6. Assim como eu posso dizer que 2/3 é a mesma coisa que isso aqui, olha, que 20/30. Só que você tem que, conforme eu falei, entrar no que você está vendo. Olha o sinal que eu estou colocando aqui, olha. 2/3 é igual a 20/30. O que eu estou te dizendo na prática é que se eu fizer um inteiro, nesse inteiro dividir ele em 3 partes e colorir 2, colorir 2, ok? É a mesma coisa de eu pegar um inteiro, o mesmo inteiro, dividir esse inteiro em 30 partes e dessas 30 colorir o quê? Colorir 20, ok? A gente acaba chegando então até uma lógica de proporção que a gente fala, né? É razoável, olha, se eu vir e falo, por exemplo, que eu tenho 3 alunos numa sala e que 2 desses 3 alunos são mulheres. Se eu tenho 6 alunos numa outra sala e que 4 desses 6 alunos são mulheres, que eu tenho 9 alunos numa sala e que 6 desses 9 alunos são mulheres, as frações das mulheres, né, ou seja, o número de mulheres em relação ao todo das salas, a fração acaba sendo a mesma em todas elas. Em todas elas é como se eu tivesse 2/3 das mulheres, certo? Então ali, 5/2, 15/6, 45/18, como que eu consegui gerar essas equivalências? E olha, vamos deixar claro que isso daqui, esse é um processo que eu poderia seguir aqui infinitamente, tá bom, gente? Ah, mas aí você multiplicou por 2, multiplicou por 3, mas por quê? Ah, olha, eu poderia ter multiplicado pelo número que eu quisesse. E digo mais, eu poderia multiplicar pelo número que eu quisesse mesmo. Eu poderia multiplicar até, se eu quisesse, por exemplo, por raiz de 3. Ah, eu quero multiplicar em cima e embaixo por raiz de 3. Ok, então 2 raiz de 3 sobre 3 raiz de 3 é uma fração equivalente à fração que foi apresentada. O que eu coloquei para vocês aqui é que para nós gerarmos uma equivalência, olha o que está escrito. Toda vez que eu multiplicar ou que eu dividir o numerador e o denominador por um mesmo número diferente de 0. Não me interessa que número seja esse, desde que eu multiplique por um número que seja o quê? Diferente de 0, tá bom? Então aqui embaixo, como que eu fiz para fazer com que os 5/2 fosse igual ao 15/6? É como se eu tivesse pegado e multiplicado em cima e embaixo por quanto? Por 3. Ó, eu posso multiplicar por qualquer número, desde que eu multiplique em cima e embaixo, numeradores e denominadores, por esse mesmo número. Então 5 vezes 3 dá 15, 2 vezes 3 dá 6. Para eu fazer o 5 virar o 45, para eu fazer o 5 virar o 45, é como se eu tivesse multiplicado em cima, por quanto? Por 9. Consequentemente, embaixo tem que ser o mesmo processo. O 2 para virar o 18 é como se eu tivesse que pegar e multiplicar por quanto? Por 9 também. Então tá ali, olha, 5/2 é igual a 15/6, que é igual a 45/18, certo? Então, bora lá. Vamos colocar aqui alguns extras, só para ver se a gente está se entendendo. Suponhamos que eu tivesse isso aqui, olha, 7/5. 7/5 tem que ser igual a alguma coisa 15avos. Vou colocando aqui, você vai completando aí, tá bom? De forma meio que despretensiosa e tal, mas vamos colocando aqui. 7/5 igual a alguma coisa sobre 15avos. Vamos colocar aqui, olha, 2/9 igual a 6 sobre alguma coisa. Vai completando daí. Suponhamos que eu coloque para vocês isso aqui, olha, 3/4 igual a alguma coisa 140avos, ok? E na última, vamos colocar assim, ó, 2/7 igual a alguma coisa sobre 147. Ok? Fala aí pra mim.
7 quintos. 7 quintos vai ser a mesma coisa que uma outra fração que tem aqui numerador e denominador 15. Coloca na sua cabeça o que eu te falei. Se eu estou colocando aqui, olha, uma igualdade, sempre que eu estou colocando aqui sinal de igual, é porque eu estou falando que as frações são equivalentes. Na prática, o sinal de igual indica isso para mim, que são frações equivalentes. E o que seriam frações equivalentes? Frações equivalentes seria a lógica do tipo, olha, eu tinha um inteiro dividido em 5 partes. Desse inteiro dividido em 5 partes, eu precisei pegar 7 partes. Agora, ao invés de dividir os meus inteiros em 5 partes, eu quero dividir em 15. Mas aí, quando eu divido o meu inteiro em 15 partes, dessas 15 partes é como se eu tivesse que pegar quantas para que a quantidade fosse a mesma. Ou seja, para que essas quantidades fossem equivalentes. Então aqui, você vai simplesmente pensar o seguinte, olha, 5 vezes quanto que vai dar 15? 5 vezes 3 dá 15, não é isso? E aí, se 5 vezes 3 dá 15, é porque então lá em cima eu vou ter que pegar o 7 e vou ter que multiplicar por quanto? Por 3. 7 vezes 3 vai ter que dar 21, e aí eu chegaria então a 21 quinzeavos. Então pode fazer aí. Se você fizer o desenho dessa fração, e se você fizer o desenho dessa fração, você vai ver que os dois desenhos eles vão ter o mesmo tamanho, vamos colocar assim, né? As mesmas fatias coloridas. Ah, mas aí eu preciso que a fração 2 nonos seja igual a 6 sobre alguma coisa. De novo, tenta descobrir qual que é a constante. 2 vezes quanto que vai dar 6? Ah, Bruno, eu sei que 2 vezes 3 tem que dar 6. Então, se 2 vezes 3 dá 6, é porque 9 vezes 3 vai ter que ser 27. Então, o que eu estou te dizendo é que, se você pega um inteiro, divide esse inteiro em 9 partes, e dessas 9 partes você colore 2. É a mesma coisa que você pegar um inteiro, dividir em 27 partes, e dessas 27 partes você tomar 6. Ok? Agora, vocês não têm noção, confia no que eu estou falando aqui. Você talvez não vá ter muita noção do porquê que eu estou colocando esses dois últimos exemplos. Mas já já você vai conseguir ligar uma coisa na outra. 3 quartos. 3 quartos eu preciso que seja igual a alguma coisa sobre 140. Poxa, professor, mas aí 4 vezes quanto que dá 140? Aí eu te pergunto, 4 vezes quanto que dá 140? De cabeça não sai? Não. Então pensa comigo. 4 vezes quanto que dá 12? 4 vezes 3, né? É porque, tipo, se você fizer 12 dividido por 4, dá esse 3, né? Ah, legal. Se eu te pergunto, 5 vezes quanto que dá 15? Ou melhor, 5, vamos colocar, 5 vezes quanto que dá 35? Pô, Bruno, 5 vezes quanto que dá 35? 5 vezes 7. 5 vezes 7 dá 35. Isso. Aí repara, se 5 vezes 7 dá 35, é porque o 35 dividido por 5 dá 7. Onde eu quero chegar? 4 vezes quanto que vai dar 140? Ah, eu não lembro de cabeça. Ah, então tá. Então faz o seguinte, olha, pega os 140 e divide por 4. 140, se você for dividir por 4, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 35. Concorda comigo? Se você for pegar os 140 e for dividir por 4, vai ter que dar 35. Então vejam, se você faz o caminho inverso, que é o da divisão, você consegue descobrir qual é a constante aqui de proporcionalidade. E aí, o que seria então o seu numerador? O seu numerador seria 3 vezes 35. 3 vezes 35 vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 105. Ok? Vamos para o de baixo. 2 sétimos igual a alguma coisa sobre 147. 2 sétimos igual a alguma coisa sobre 147. 7 vezes quanto que dá 147? Pô, Bruno, não sei, cara. De cabeça eu não sei. Tá, de cabeça você não sabe. Então, faz o caminho inverso. Você não está percebendo? Olha a lógica da coisa. Para o 7 virar o 147, você vai ter que multiplicar ou você vai ter que dividir? Ora, para o 7, que é um número menor, virar o 147, que é um número maior, claro que você vai ter que multiplicar ele. Você não sabe de cabeça quanto que você tem que multiplicar? Não, então faz a operação inversa. Qual que é o inverso da multiplicação? É a divisão. Então pega o 147 e vai dividir por 7.
147, se você for dividir por 7, vai ter que dar quanto? Vai ter que dar 21. Então, significa que você tem que pegar em cima e embaixo e multiplicar por 21. Então, repara, 7 vezes 21 vai dar 147, 2 vezes 21 vai ter que dar 42. Então, de novo, foca no que você acabou de fazer aqui. Pensa comigo como que você fez para chegar nesse 105. Olha o passo a passo, faz um raio-x da sua resolução. Na realidade, é como se você tivesse feito o quê? É como se você tivesse pegado esse 140, dividido por 4 e multiplicado por 35. Não é isso não? Ó, peguei o 140, dividi por 4. Deu 35. Esse 35 ele é importantíssimo porque é ele que eu vou ter que pegar e multiplicar quem? O 3. E aí, 3 vezes 35, ou 35 vezes 3, como a multiplicação é uma operação comutativa, 3 vezes 35 ou 35 vezes 3 vai dar tudo na mesma, né? Tá, de novo. Vamos de novo aqui para baixo. Vamos para cá. Tenta passar um raio-x aí para ver como que você fez para chegar aqui nesse 42. É como se você tivesse feito isso, olha, 147 eu dividi por 7. Porque aí eu consigo descobrir qual que é a constante. Essa constante, que foi o 21, ela tem que ser a mesma utilizada no numerador. Então é onde você faz 2 vezes 21, ou onde você faz o quê? 21 vezes 2, que me levou o quê? Para o 42. Tá bom. Ok. Guarda isso aqui, que já, dentro desse bloco mesmo, eu vou retomar essa ideia. O que nós vimos aqui, então, até agora? O processo básico do que são frações equivalentes. Para eu ter frações equivalentes, na prática, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar ou dividir numerador e denominador simultaneamente por um mesmo número que seja diferente de zero. Ó, para gerar fração equivalente, eu não estou falando que você tem que trabalhar só com o número primo, nada disso. A única restrição é multiplique ou divida. Aqui a gente trabalhou com exemplos em que eu multipliquei, mas a gente pode também dividir. Multiplique ou divida por números pelo mesmo número, tanto o numerador quanto o denominador, tá bom? Falei aqui que a gente não teve nenhum exemplo como divisão, deixa eu colocar aqui um como divisão só para constar. Vamos supor que eu tivesse isso aqui, olha, 100 sobre, sei lá, 35, aliás, vamos colocar 100 sobre 19, não, 100 sobre... Deixa eu ver onde eu quero chegar aqui. Igual a 20 sobre alguma coisa. Então, vamos colocar assim, olha. 20 sobre 35. Perfeito? Desculpa, 100 sobre 35. 100 sobre 35 eu quero que seja igual a 20 sobre alguma coisa. Fala pra mim, que número que tem que estar ali naquele denominador? Bem, você vai perceber então que se você está passando do 100 para o 20, se você está passando do 100 para o 20 é porque você está dividindo, né? E aí, para o 100 virar o 20, você está dividindo por quanto? Você está dividindo por 5. 100 dividido por 5 dá 20. Então, significa que embaixo eu vou ter que também dividir por 5. 35 dividido por 5 dá quanto? 35 dividido por 5 dá 7. Só que vocês repararam que eu nem fiquei aqui gastando meu latim nesse ponto da explicação com a divisão, porque isso, gente, é o que eu estou falando. Isso é o que a gente já está meio que viciado em fazer na vida, na matemática, que é pegar e tentar sempre dividir numerador e denominador por um mesmo número, que é o processo de simplificação que a gente vai ver na sequência. A gente não é muito acostumado a fazer isso, mas é uma lógica importantíssima, que a gente usa a quase todo momento quando a gente trabalha com frações sem se dar conta. Então tá, beleza, Bruno. Já sei como trabalhar com frações equivalentes. Segue a vida. Ok. Então vamos falar um pouquinho sobre simplificação de frações. Está anotado para vocês aí o seguinte: a simplificação pode ser feita com qualquer número diferente de zero e que divida os termos da fração ao mesmo tempo. Então, quando eu falo de simplificar frações, aqui agora eu já não estou falando simplesmente de encontrar frações equivalentes, eu estou falando de simplificar frações. Quando eu vou simplificar frações, é porque eu quero dividir numerador e denominador pelo mesmo valor, desde que ele seja diferente de zero. Para obter uma fração irredutível, esse nome está aqui é importante, tá bom? Para obter uma fração irredutível, é preciso dividir o numerador e o denominador simultaneamente pelo máximo divisor comum entre os dois números em questão.
Então, bora lá que aqui, nesse parágrafo, eu tenho ideias importantes. Primeiro, o que é uma fração irredutível? Fração irredutível é aquela que não é possível realizar mais simplificações. Então, enquanto eu estou olhando para o numerador e para o denominador, estou percebendo que aquele numerador e aquele denominador podem ser divisíveis por qualquer outro número que seja diferente de zero. Claro, diferente de 0 e de 1, tá? Aqui eu coloquei qualquer número diferente de 0, mas óbvio que não vai fazer sentido você tentar simplificar por 1, porque se você for ficar dividindo por 1, você nunca vai sair do lugar, ok? Mas então, sempre que eu olho para uma fração e que eu percebo que o numerador e que o denominador eles ainda são divisíveis por algum outro número, a gente não vai ter chegado na forma irredutível. De outra forma, se eu olho para o numerador e para o denominador e percebo que não tem como eu dividir mais aquele numerador e aquele denominador, é porque então eu cheguei à forma irredutível. Bem, na prática, o melhor número para vocês usarem na simplificação de uma fração é o MDC, o máximo divisor comum. Dentro desse bloco, eu nem vou me preocupar muito com o cálculo do MDC não, tá bom? Eu vou te mostrar até como você conseguiria descobrir o MDC pelo processo da simplificação de frações, ok? Vamos dar uma olhada aqui então em alguns exemplos? Olha só, tenho aqui 48/84. Então, para início de conversa, por favor, não mata o Brunão do coração. Como assim? Professor, vamos simplificar isso aqui. Corta o 8 com 8, corta o 4 com 4. E aí você fala pra mim que isso aqui vai dar 1, né? Isso quando você não fala pra mim que isso aqui vai dar 0. Ai, 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 fala sério, me ajuda aí, hein? Não venha com a matemática não, porque ela só vai te atrapalhar. O 48/84 é uma fração que não está na sua forma irredutível. Por quê? Porque eu percebo claramente que aquele numerador e que aquele denominador, eles podem ser divisíveis por outros números. Quais números? Olha, gente, aí, do outro lado, eu vou te ouvir falar vários números possíveis. Eu posso te ouvir falar que dá para dividir o 48/84 pelo 2. Eu posso te ouvir falar que o 48/84 você vai dividir por 3. Ah, não, eu peguei e dividi por 6. Ah, não, eu peguei e dividi por 18. Sei lá, nem sei se aqui dá para dividir pelo 18. Mas, enfim, vocês vão ter realmente várias possibilidades. E é esse momento que eu acho que é importante aqui nesse bloco abrir para vocês também, porque isso, de maneira geral, é uma parte que é simples, mas que eu percebo que causa um pouquinho de angústia em alguns alunos, que é o seguinte: professor, mas a minha simplificação está diferente da sua. Mas é porque realmente, gente, vão ter vários caminhos para a gente poder chegar à forma irredutível. Se aí do outro lado, por exemplo, você tem facilidade para calcular o MDC entre o 48 e o 84, qual que é a vantagem do MDC? Quando você usa o MDC do 48 e do 84, você já consegue simplificar direto para chegar na forma irredutível. Essa é a sacada do MDC. Então, Bruno, para mim o MDC do 48 e do 84 eu fiz o cálculo aqui, deu tanto. Perfeito. Esse MDC vai te ajudar na rapidez do cálculo, mas não quer dizer que você dependa dele. Aqui, por exemplo, Bruno, eu peguei e comecei dividindo por 2. Ok. Divide por 2. 48/84 é a mesma coisa que 24/42. Só que olha para cá, eu preciso que você enxergue o que você está anotando, porque é isso que eu falo, que você liga o piloto automático e não enxerga uma coisa ligada na outra. Tá vendo esse número que está aqui? Esse número é igualzinho a esse. Fração é um número. Esse número é igual a esse, só que representado de formas diferentes. Que foi o que a gente viu agora há pouco aqui quando eu defini frações equivalentes. Só que para eu trabalhar com frações equivalentes, eu multiplico ou eu divido. Nesse caso, eu estou dividindo. Dividir numerador e denominador pelo mesmo número é a mesma coisa que falar que eu estou simplificando. Eu estou tentando diminuir os números, certo? Eu estou tentando diminuir o meu trabalho. É como se eu estivesse falando o seguinte: olha, tá vendo aqui? Ao invés de você falar para mim que para representar esse número, você tem que usar um inteiro dividido em 84 partes e depois colorir 48, tem um jeito mais simples de passar essa mesma ideia. Ao invés de pegar o seu inteiro e dividir em 84 partes, por que você não pega o seu inteiro e divide 42 e dessas 42 você colore 24? Colorir 48 em um total de 84 é a mesma coisa que colorir 24 num total de 42. É mais fácil, é mais simples. Daí a lógica, o nome simplificação. Ah, professor, mas eu ainda tenho uma saída melhor ainda. Porque aí eu peguei o 24 e o 42 e eu dividi, por exemplo, por 6. 24 por 6, eu cheguei aqui em 4/7.
Perfeito. Olha aqui o sinal que eu estou colocando. É o sinal de igual. Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer, então, que se você pegar um inteiro, lembra que o inteiro tem que ser sempre o mesmo? Então você pode pegar esse inteiro e colorir, dividir em 84 partes, colorir 48. Você pode pegar esse mesmo inteiro, pode dividir em 42 partes e colorir 24. Assim como você pode pegar aquele mesmo inteiro, dividir em 7 e colorir 4. É mais simples você pegar o seu inteiro e dividir em quantas partes? Em 7. E dessas 7, colorir quantas? Colorir 4. Mas então, olha, esse inteiro dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse inteiro dividido em 7 partes, e dessas 7 você colorir 4, vai ser a mesma coisa que o cara que pegou o inteiro dele, dividiu em 84 partes. Ó, se ele dividisse lá nas 84 partes e colorisse 48, os pedaços acabariam sendo o quê? Acabariam sendo os mesmos. É por isso então que elas são equivalentes, ok? Bruno, mas aqui, professor, tá vendo ali aquele 24, 42 avos? Eu tinha feito assim, olha. Aí eu já fiz diferente de você. Eu não entendi por que você dividiu por 6. É porque eu enxerguei que tanto 24 quanto 42 eram divisíveis por 6. Não, professor, mas aí eu fui dividir por 2. Ok, beleza. Aí você foi e dividiu por 2 e chegou o quê? Ah, então eu cheguei em 12, 21 avos. Ficou diferente da sua resposta. Não. Essa resposta que está aqui é a mesma dessa. Não, professor, olha lá. 4 sétimos, 12, 21. São dois números diferentes. Não, cara, eles não são diferentes. Continua dividindo. É porque aqui, olha, você ainda pode simplificar mais. 12 21 avos. Se você simplificar isso aqui, por exemplo, por 3, 12 dividido por 3 vai dar 4. 21 dividido por 3 vai dar 7. Tá aqui, olha. Tá vendo que no final das contas a gente chega no mesmo resultado? Deixa eu te explicar uma coisa. Lembra que eu tinha falado que o MDC ia ser o melhor número aqui para a gente trabalhar com essas frações? Você sabe aí me falar qual que é o MDC do 48 e do 84? Se você já sabia calcular, aí não vale. Eu estou perguntando para você que lá no início eu falei sobre o MDC e que você não sabia quanto que era o MDC do 48 e do 84. Agora você tem condição de saber. Sabe qual que é o MDC do 48 e do 84? É esse cara aqui, ó. É o 2 vezes 6, que dá 12. Dividir por 2 e dividir por 6 é como se você estivesse dividindo por 12 ao mesmo tempo, né? Quando eu divido por 2 e divido por 6, é como se eu tivesse dividido ao todo por 12. Então, esse cara que me levaria para a forma irredutível, porque tá vendo que aqui agora não tem como simplificar mais? Então, esse 4 sétimos é a forma irredutível. Esse número que faz com que eu saia daqui e chegue aqui, na forma irredutível, indica para mim o MDC. Então, de quebra, você meio que arrumou até um jeito de descobrir qual que é o MDC entre o 48 e o 84. Basta você ir simplificando ali aqueles números, né? Ir dividindo esses números. E depois multiplicar todos os resultados. Bruno, mas e se eu tivesse feito usando esse raciocínio que está aqui? Ia dar na mesma, gente, porque aí você teria dividido por 2, e aí você teria pulado para cá. Então você teria dividido por 2, depois dividido por 2, dividido por 3. Quem divide por 2, divide por 2 e divide por 3, no final das contas está dividindo por quanto? Por 12, que é o 2 vezes 2 vezes 3, ok? Bora lá. Vamos para a próxima. 90 50 avos. Ah, Bruno, eu quero começar cortando os zeros. Perfeito. Para você que chega e fala assim, eu quero dividir, quero cortar os zeros. Tá certo. Quando você fala para mim que você está cortando os zeros, é porque como se você estivesse, de maneira correta, dividindo para mim por 10. 90 dividido por 10 dá 9, 15 dividido por 10 dá 15. Desculpa, 150 dividido por 10 dá 15. Então, ó, cortar os zeros é a mesma coisa que falar que eu vou dividir por quanto? Que eu vou dividir por 10. Agora tá ali, aquele 9 15 avos. 9 15 avos já está na forma irredutível? Sim ou não? Não. Não por quê? Não porque ainda dá para simplificar. Mas 9 por 3 vai ter que dar 3 e o 15 por 3 vai ter que dar 5. Então tá aqui, ó. Cheguei aqui em 3/5. Ok? Agora você vai ver que não tem como simplificar mais. Então pronto. Essa que tá aqui, olha, é a forma. Essa que tá aqui é a forma irredutível. Ok? Essa que tá aqui também é a forma irredutível. Olha, todas essas formas aqui, reparem,
isso é igual a isso, que é igual a isso. Então a mesma coisa. Chegou num exercício e você descobriu que a resposta é 90 a 150 avos. 90 a 150 avos pode ser o seu gabarito. Mas se o examinador não quiser colocar isso, ele pode colocar isso. Por quê? Porque esses números são iguais. Proporcionalmente, eles indicam a mesma coisa. Se o cara não quiser colocar isso, ele pode colocar isso. São todos números iguais, certo? Do jeito que eu te expliquei, é como se você pudesse afirmar para mim agora, então, que o MDC do 90 e do 150 é quanto? Você não dividiu por 10 e depois por 3 para chegar aqui ao 3? Então é como se você tivesse dividido ao todo por quanto? Por 30, né? Quem divide por 10 e depois divide por 3 é como se tivesse dividido por 30. Então esse 30 é o MDC entre o 90 e o 150, tá bom? Muito bem, então falamos aqui um pouquinho sobre um processo importantíssimo, que é o da simplificação de frações. E aí, para a gente fechar esse bloco, a gente vai falar um pouquinho sobre a noção de comparação de frações. Então está anotado para vocês aí, olha, para averiguar se duas ou mais frações são iguais ou qual delas representa um valor maior, é preciso observar se os denominadores são iguais ou diferentes. Então agora, eu vou comparar frações, ok? Eu vou estar numa situação em que eu falo para vocês, por exemplo, o seguinte, olha, uma sala está com 2/5 dos seus alunos e a outra sala está com 3/7 de ocupação, vamos colocar assim, né? Tipo uma sala de teatro. Uma sala de teatro está com 2/5 dos seus lugares ocupados e a outra está com 3/7. Qual dessas duas salas tem uma maior ocupação? Então agora eu vou ter que comparar frações. Quando eu quero comparar, por exemplo, 20 com 30, isso é tranquilo para você. Quando eu quero comparar 2,5 com 3,9, isso é tranquilo para você. Agora, quando passa para as frações, a gente tende, às vezes, a dar uma titubeada e ficar na dúvida, ou, às vezes, seguir até linhas de raciocínio equivocadas. Então, qual que vai ser a manha para você comparar frações? Observar os denominadores. E, gente, não é porque alguém um dia chegou e falou assim, não, para comparar frações, vamos colocar como regra isso, vamos colocar observar os denominadores. Não. É porque a lógica do raciocínio das frações vai te conduzir para isso. Eu estou o tempo inteiro te chamando a atenção que numa fração é importantíssimo você saber em quantas partes que o inteiro foi dividido. Só que esse cara que indica para mim em quantas partes que o inteiro foi dividido é justamente quem? O meu denominador. Então é por isso que eu vou te falar que para você comparar frações é importantíssimo você olhar para o numerador. Porque vai ser importantíssimo você saber, na realidade, em quantas partes que os seus inteiros foram divididos. A partir dessa análise, a gente consegue tirar uma comparação. Então, vejam. O primeiro caso, então, vai ser esse aqui. Se os denominadores forem iguais. Se os denominadores forem iguais, é simples. Basta você observar qual dos dois numeradores é maior. A fração com maior numerador vai ser aquela que vai possuir um maior valor numérico. Acho que é razoável, né? Aqui, por exemplo, o 3/5 e o 7/5. Qual dessas duas frações que é maior? Ora, simples. Olha para cá. 3/5. 3/5. Ó, 3/5 é isso. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, 3/5. Agora eu quero comparar isso com 7/5. 7/5 tá aqui, ó. Vou dividir em 5 partes. Só que aí, eu tenho que colorir 5. Tá lá, 5/5. Dei conta do que eu precisava? Ainda não. O que são 7/5? Tá aqui, olha. Então, 7/5 eu ia precisar de um segundo inteiro. E nesse segundo inteiro, eu iria colorir duas partes de um total de 5. Ó, tá claro para vocês? Isso aqui são 3/5. Isso aqui são 7/5. Então, é claro que essa segunda fração que está aqui, ela é maior. Por um simples motivo. A gente tinha esses inteiros divididos em mesma quantidade de partes. Nessa representação, eu colori apenas 3 partes. Nessa segunda, eu colori 7 partes. Então, claro que essa segunda é maior. Ou, é correto eu dizer que 3/5 é menor que 7/5. Não se esqueçam, né? Esse símbolo que está aqui é o símbolo do menor que. E esse símbolo que está aqui é o símbolo do maior que. Certo? Aí tem aquela jogadinha, né? Do menor que e do maior que. Eu, pelo menos, aprendi assim, né? Deu dúvida na hora da prova, faz um tracinho ali. Onde apareceu o 4 é o menor. Onde aparecer como se fosse um 7 é o maior. Certo?
Então, precisou comparar frações desse tipo? Beleza, maravilha. Isso aqui, gente, estou falando sério, às vezes até em análise de item de prova. A probabilidade é inferior a 7/5. Aí você descobre, por exemplo, que a probabilidade é de 3/5. Ah, peraí, a probabilidade foi de 3/5. É inferior a 7/5? Ah, sim, 3/5 é inferior a 7/5. Então, beleza, ótimo. Agora, o bicho pega quando os denominadores são diferentes. Eu quero comparar aqui, por exemplo, aqui na letra A tudo bem. Agora, por exemplo, aqui nessa letra B, ó, 2/3 ou 7/9? Qual dessas duas aqui que vai ser maior? Aqui na letra C, 3/8 ou 7/12? Qual dessas duas aqui que vai ser maior? Então, qual que é o processo que você aprende ao longo de toda a sua vida? Está anotado aqui, olha. Que se os denominadores forem diferentes, a gente tem que achar frações equivalentes com denominadores iguais. Essa é a jogada o tempo inteiro. A jogada é você tentar trabalhar com denominadores iguais, ou seja, com inteiros denominadores iguais implica trabalhar com inteiros divididos em um mesmo número de partes. A lógica é essa e veja se você entendeu o que eu falei. Denominadores iguais. Denominadores iguais indica para mim a lógica de trabalhar com figuras divididas, inteiros divididos em mesmo número de partes. Então aqui, por exemplo, 2/3 ou 7/9? Olha para cá. 2/3. Ó. 2/3. Vou fazer aqui, ó. Inteiro dividido em 3 partes. E dessas 3 partes eu colori quantas? Colori 2. E o que seriam 7/9? 7/9, veja se você concorda comigo, olha. 7/9 seria isso que está aqui, ó. Eu vou pegar o mesmo inteiro, só que agora ao invés de dividir em 3 partes, eu vou dividir em 9. Então olha para cá. Aqui, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok? O que são 7/9? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí você vai conseguir perceber que esses 7/9, ó, esses 7/9, eles são maiores ali que aqueles 2/3. Só que, moçada, vocês concordam comigo que não vai dar para ficar vivendo aqui também, né, só do desenho? O desenho é importante, até para você visualizar isso aqui. Mas não vai dar para realmente ficar trabalhando dessa maneira toda hora. Então aqui, o que a gente teria que trabalhar? Com um denominador comum. Você consegue, aí, olha só, você consegue transformar esse 2/3 numa fração que tenha denominador 9? Sim ou não? Você consegue escrever para mim esse 2/3 como uma fração que tenha denominador 9? Porque essas figuras aqui, olha, elas estão divididas em número de partes diferentes. Visualmente, você tira uma conclusão. E se eu não for desenhar? O que são os 2/3 como alguma coisa nonos? Bem, lembrem-se, para o 3 virar o 9, eu multiplico por quanto? Eu multiplico por 3. Ou, em outras palavras, 9, se eu fosse dividir por 3, daria 3. Então, eu ficaria com isso. Olha, 3 vezes 3 dá 9. Significa, então, que 2 vezes 3 tem que dar 6. Não é isso? Sabe o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, está vendo esse inteiro que está aqui? Esse inteiro que está aqui, ele estava dividido em 3 partes, né? É como se agora eu fosse redividir esse inteiro em 9 partes. Então, vamos dividir esse inteiro de cima em 9 partes também? Ele ficaria assim, ó. Aqui, 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 aqui. Pronto. Agora esse meu inteiro de cima está dividido em 9 partes. Ter aquele inteiro dividido em 3, ou ter 3 daquelas partes, desculpa, 2 daquelas 3 partes coloridas, é a mesma coisa que dizer que eu tenho quantas partes de 9? Olha, é a mesma coisa que dizer que eu tenho 6 partes de 9. Aí, agora, fica fácil de você entender. Os 2/3, eles equivalem ao quê? A 6/9. Falar de 2/3 é a mesma coisa que falar que eu tenho 6/9. E aí, falar de 6/9 e falar de 7/9 me permite concluir que a menor das duas frações seria qual?
seria a fração 6/9. Então, entre essas duas, qual que é a menor? A menor seria a fração 2/3, certo? Só que, gente, o que vai acontecer? Dificilmente eu vou ficar fazendo isso, olha, o desenho, conforme eu já falei. E não que esse daqui não seja um raciocínio correto, mas a gente vai mecanizar a coisa. Olha o que está anotado para vocês aqui. Ó, eu vou ter que trabalhar com denominadores iguais. Quando eu quiser comparar essas frações e os denominadores forem diferentes, eu vou ter que tentar trabalhar com denominadores iguais. Encontramos o MMC. O que é o MMC? O MMC é o mínimo múltiplo comum. Lembre-se, o mínimo múltiplo comum ele é só um número de referência. Na prática, você tem que encontrar algum número que divida todos os seus denominadores, tá bom? A partir daí, olha o que está anotado. Para encontrarmos o numerador, nós vamos dividir o MMC pelo denominador e vamos multiplicar esse valor pelo número original. Esse novo valor corresponderá ao numerador. Esse processo que está aqui foi o processo que aqui atrás eu fui fazendo com vocês de maneira despretensiosa. Mas na prática, foi isso que a gente fez aqui. Olha o que eu fiz. Eu peguei o 147, dividi por 7. Encontrei quanto? 21. Peguei esse 21 e multipliquei pelo numerador. A gente não aprende isso para trabalhar com fração? Ó, divide e depois multiplica pelo que está em cima. Na prática, a coisa vai ficar mecanizada assim. Só que qual que é a lógica do divide e depois multiplica? Eu divido para, na realidade, fazer o caminho contrário e descobrir a constante. E eu multiplico por essa constante porque o número que eu multiplico embaixo é o mesmo que eu tenho que multiplicar em cima. Então, é assim que a gente vai fazer comparação de frações sempre. Eu vou pegar, vou trabalhar com o denominador comum. Então, aqui, por exemplo, o MMC entre o 3 e o 9 seria o próprio 9. É como se eu tivesse feito o que aqui? Olha, coloco esse 9, certo? Ó, coloquei o 9, que é o MMC entre o 3 e o 9, e aí eu fiz o quê? 9 dividido por 3 e multiplicado por 2, que é o que está aqui, ó. O 9 eu dividi por 3, deu 3. Esse 3 que foi a constante foi o número que eu tive que multiplicar por 2, certo? A partir daí, então, eu cheguei lá nos 6/9 e comparei com os 7/9. Então, nessa letra C aqui, por exemplo, ó, 3/8 ou 7/12? Qual dos dois que é maior? Bom, para início de conversa, a gente vai ter que colocar, aqui, desculpa, anotei errado, né? Ah, isso aí, desculpa, moçada. Tá perguntando qual que é a maior? A maior, eu anotei aqui qual que era a menor, né? A maior é o 7/9, tá bom? O raciocínio aqui está todo certinho, é só a resposta aqui que eu tinha dado errado, tá? Como ele perguntou qual que é a maior vai ser sim o 7/9, perfeito? Para não ter dúvida nenhuma, né? Se não, pô, Bruno, achei que eu estava entendendo o negócio. E aí você disse para mim que a maior é a 6/9, não entendi não, professor. É isso aqui, tá bom? Bom, bora lá. 3/8 ou 7/12? Então, de novo, você está lá com o inteiro dividido em 8 partes. Ó, você tem lá um inteiro dividido em 8 partes. E aí você tem um outro inteiro dividido em 12 partes. Poxa, tá muito difícil, cara, de comparar esses inteiros. Tá um dividido em outro, em 8, um dividido em 12. O que a gente faz na prática? A gente tenta encontrar um número que dê para eu fatiar tanto a fração tanto o inteiro de cima quanto o de baixo. Esse número que eu preciso fatiar, tanto em cima quanto embaixo, tem que ser um múltiplo comum, ou seja, um número que divida tanto 8 quanto 12. Como que eu faço para descobrir esse múltiplo comum? Posso fazer o cálculo do MMC. Vou fazer aqui então o MMC de 8 e de 12. Qual que vai ser o MMC do 8 e do 12? Vamos lembrar aqui comigo como que eu calculo o MMC? Ó, lembre-se, MMC pelo processo da decomposição simultânea, eu posso dividir por qualquer número primo que divida pelo menos um dos que esteja ali. Então, posso dividir, por exemplo, por 2. 8 por 2 dá 4, 12 por 2 dá 6, vou dividir por 2, 4 por 2 vai dar 2, 6 por 2 vai ter que dar 3. Vou dividir por 2, 2 por 2 vai ter que dar 1, o 3 não dá, repito, o 1 eu repito, 3 por 3 vai ter que dar 1. Então, tá aqui, olha, o meu MMC passa a ser esse.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3 vai ter que dar 24. Então tá aqui, olha, MMC de 8 e 12 tem que ser o 24. Gente, tenta entender a lógica da parada. É como se eu estivesse falando o seguinte, olha, 3 oitavos vai ter que ser equivalente a alguma coisa sobre 24. E 7 dozeavos vai ter que ser equivalente a alguma coisa sobre 24. Aqui, você consegue meio que fazer de cabeça, certo? 8 vezes quanto que dá 24? Ah, poxa, 8 vezes 3 dá 24. Então, você não descobriu que embaixo você tem que multiplicar por 3? Em cima você vai ter que multiplicar por 3. 3 vezes 3 tem que dar 9. 7 dozeavos. Para o 12 virar o 24, é como se embaixo você tivesse multiplicado por quanto? Por 2. Então, 12 vezes 2 dá 24. Em cima, se eu multiplicar por 2, 7 vezes 2 vai ter que dar 14. Então, tenta entender a lógica do que a gente fez aqui. Você pegou aquele seu inteiro que estava dividido em 8 partes e agora, ao invés de dividir em 8, você redividiu ele em 24. Então, colorir 3 de 8 é a mesma coisa que colorir 9 daquele inteiro que agora está dividido em 24. Você tinha um outro inteiro que estava dividido em 12 partes. E aí não fica legal, porque as partes, o número de partes divididas é diferente. A gente joga para um mesmo. Essas 7 de um total de 12 equivalem a 14 num total de 24. Agora, eu comparo essas duas. 9 24avos e 14 24avos, qual das duas que é maior? A gente está concluindo aqui que a maior é 14 24avos. Então, a resposta para o que foi questionado ali, olha, está indicada aqui. 14 24avos, que na realidade, das frações que foram apresentadas, seria a mesma coisa que o 7 dozeavos. Só que, gente, aqui é um processo em que eu peguei, por exemplo, e transformei o 3 oitavos numa coisa com 24 e o 7 dozeavos também numa coisa com 24. Na prática, como que a gente vai lidar com isso? Você vai ter isso aqui, olha, 3 oitavos e o 7 dozeavos. Ah, o denominador comum é o 24, então você vai colocar o 24 aqui embaixo. E aí, você vai fazer exatamente isso que eu fiz aqui, só que por um processo mecânico. Como que a gente aprendeu? Que eu tenho que pegar o 24, dividir por 8 e multiplicar por 3. Que foi exatamente o que eu fiz aqui, que é aquela jogada. Como que eu fiz para chegar naquele 3 ali? É como se eu tivesse pegado o 24 dividido por 8. Dá quanto? Dá 3. Aí esse 3 é a constante que eu uso para pegar e multiplicar o 3. Só que como a multiplicação é comutativa, 3 vezes 3 vai ter que dar o 9. Então, de novo, pega o 24 e vai dividir por 12. Esse resultado eu multiplico por 14, desculpa, por 7. 24 dividido por 12 dá 2. 2 vezes 7 vai ter que dar 14, ok? A lógica, então, o processo está indicado todinho para vocês aqui, certo? Todo passo a passo que eu fiz aqui é o que está anotado nesse slide para vocês. O primeiro exemplo que eu tinha colocado, aí ele é mais direto, né? Está perguntando aí qual das duas que era maior, 1/7 ou 3/7. Aí como aqui os denominadores são iguais, é direto. A maior vai ser aquela que apresente o maior numerador. Então a resposta aqui, 3/7. Ok? Muito bem, vistos aqui então os 3 exemplos. Aqui, deixei a resposta, deixei. 7 dozeavos, tudo bonitinho, maravilha. Então, ó, fecha esse bloco que está aqui com vocês. Um bloco que vocês viram aí importante, né? Vários detalhezinhos. Mas eu queria muito que você depois desse uma conferida, veja se tudo que eu fui falando aqui para vocês fez realmente sentido. Se aí do outro lado ficou alguma dúvida, não deixe de voltar e acompanhar novamente, tá? Por quê? É o básico, mas é o que eu toda hora chamo a atenção de vocês. É no básico que muitas vezes os examinadores vão tirar ponto de vocês. Entender essa lógica, né? Do porquê que divide, depois multiplica. Entender um pouquinho dessa lógica do porquê que eu preciso trabalhar com um denominador comum, que é a lógica de você então passar a enxergar as figuras desenhadas no mesmo número de partes, para a partir daí ficar mais simples a comparação, ok? Então dê uma repassada, veja se ficou tudo entendido, se tiver tudo perfeito, a gente fecha então esse bloco por aqui. Tudo de bom para vocês aí, um forte abraço, valeu!